A paz do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que fazem parte do canal Pastor Kim Profecias. Começando para você mais uma exposição da profecia bíblica, analisada também pela geopolítica atual. E hoje eu chamo a sua atenção para um assunto muito importante: a identidade do anticristo, quem ele é. E quem vai nos trazer esta informação precisa, nada mais, nada menos do que um anjo. Que anjo será este? Eu te convido aqui para ficar comigo até o final. E você que não é inscrito neste canal, se inscreva, venha fazer parte deste grupo que se interessa pelas coisas do fim, pela revelação da profecia bíblica e pela geopolítica, que nos ajuda a compreender a profecia do fim dos tempos sendo construída aos nossos olhos. Também deixe o seu like e no final deste vídeo, tendo gostado, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e já vamos começar. O Apocalipse nos informa que haverá 3 bestas surgindo. Uma vai surgir do abismo, outra vai surgir do mar e outra vai surgir da terra. Essas bestas, as 2 primeiras bestas que eu falei, ou seja, as bestas que sobem do abismo e também do mar, são a mesma besta, não são 2 bestas distintas. Pelo que nós compreendemos no texto sagrado, é que o fato de a Bíblia dizer que ora vai subir do abismo no primeiro instante e depois vai subir do mar, são 2 fases em que a besta vai estar atuando sobre a terra. Primeiro vai subir do abismo e depois vai subir do mar. Explicando isto, subir do abismo quer dizer que vai vir a ser revelada para o mundo regionalmente. E depois, a expressão subindo do mar significa que será reconhecida e será elevada à posição de líder global. Então, vejamos, a terceira besta, no entanto, é uma outra besta, de fato, vai ser a besta auxiliar. Segundo o texto sagrado, essa besta vai exercer o poder e a autoridade na presença da primeira besta. Mas vamos adiante. O que diz o Apocalipse? Bom, o Apocalipse diz que a besta, primeiro, vai subir do abismo. Um dos 7 anjos que são descritos no livro do Apocalipse, um daqueles 7 anjos que tinha as 7 taças da ira de Deus, convidou João para ver a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Esse texto ele está em Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 e 2, e eu estarei lendo para você. A tradução que eu estou utilizando é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. É importante observar que essa besta que João viu, ela não vinha sozinha. No deserto, ela se apresentava trazendo sobre si uma mulher montada sobre os seus lombos. E esta mulher também tem características muito peculiares, a qual João descreve na sua profecia.
Apocalipse 17, dos versículos 4 ao 6. Aqui as características são as seguintes. A mulher, ela vem vestida de púrpura e de escarlata. Também adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela tem na sua mão um cálice de ouro cheio das suas abominações e da imundícia da sua fornicação. Também na sua testa tem escrito este nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. João viu também que esta mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então, estes são dois mistérios: o mistério da besta, que é o que nos interessa nesse momento, e o mistério da mulher que vem junto com a besta. O anjo, aquele anjo dos 7 que tinham as 7 taças da ira de Deus, se dispôs a dizer para João o que significa esses dois mistérios, da mulher e da besta. Você pode conferir em Apocalipse 17, versículo 17. Então vamos acompanhar o que o anjo vai explicar para João. Ele vai dar toda a detalhação ou o detalhamento de quem é essa besta. E é importante a gente analisar texto por texto, frase por frase, para que nós possamos construir uma identidade a qual esse anjo revela para João. Em primeiro lugar, acompanhe comigo dos versículos 8 até o 14 do capítulo 17. A besta foi e já não é. Esta expressão é a primeira que o anjo fala para João. A besta foi e já não é. O que significa isto? Bom, em primeiro lugar, podemos afirmar que essa besta é um rei de um império. Mas só que esse império, pelo que diz aqui o texto, foi um império anterior a Roma. Ou seja, quando o anjo diz, essa besta foi e já não é, então o anjo está afirmando que esse rei, com o seu império, ele já surgiu do passado, mas que naquele momento não estava mais presente no mundo. Ou seja, já tinha sido destruído todo o seu poder. Quando ele diz foi e já não é, é porque havia um outro império no seu lugar. Havia um outro império naquele momento dominando na mesma região onde antes já tinha sido dominado. Ok? A outra expressão que vem e há de subir do abismo. Só repetindo, a besta foi e já não é, e há de subir do abismo. É mais uma expressão que faz alusão a um rei e o império do passado. Esse império já existiu no passado anterior a Roma e não existia mais naquele momento, mas voltará a existir. É o que nós podemos concluir desta expressão e há de subir do abismo. Nós temos também a próxima frase, a próxima pista, que diz aqui o texto: e irá à perdição. Irá à perdição quer dizer que essa besta que já foi no passado e não era no tempo de João, mas que virá no futuro, ela vai se levantar, mas não vai perdurar por muito tempo. Ela será
destruída. A expressão irá à perdição significa que ela não vai muito longe, ela será destruída. No versículo de número 8, é dito: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Ou seja, aqui no momento em que essa besta surgir, agora no final dos tempos, muitos vão se admirar. E quem vai se admirar? Aqueles que não são servos de Deus, aqueles que não estão servindo a Cristo. Esses se admirarão com o ressurgimento desta besta. Em seguida, nós vamos ver o anjo explicando para João sobre o mistério das 7 cabeças que a besta tem, pois João viu uma besta cor de escarlata e cheia de nomes de blasfêmias, e ele viu também que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vamos nos centrar agora exatamente no mistério das 7 cabeças. O que o anjo revelou para João? Pode acompanhar comigo, Apocalipse 17 e o versículo de número 9. Aqui tem o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. O que significa isto? Dentro da revelação das 7 cabeças, em primeiro lugar, o anjo explica que as 7 cabeças são 7 montes. E que esses 7 montes é onde a mulher está assentada. Que mulher? A mulher que virá com a besta. E naquela época, essa mulher estava assentada sobre 7 montes. A única cidade que, na época desta profecia, tinha 7 montes é a cidade de Roma. E Roma era a capital do Império Romano. E isto mostra que, no futuro, esta mulher que vai vir com a besta virá também desta cidade de Roma. Outras cidades no mundo de hoje estão construídas sobre 7 montes, mas naquela época só existia Roma. Então, essa informação é muito forte, porque além da besta que vem, uma mulher prostituta virá junto com a besta. E esta mulher vem de uma cidade que está construída sobre 7 montes. E, na época desta profecia, nós podemos identificar que essa cidade era Roma, a capital do império. Então, certamente, de Roma, ainda nós poderemos ver vindo com a besta esta mulher prostituta. E isso acontecerá no fim dos tempos, quando a besta vier, não virá sozinha, virá com esta mulher prostituta. E também há um outro significado. Além das 7 cabeças simbolizarem ou significarem 7 montes, onde a mulher está assentada, são também 7 reis. É o que nós vemos aí no versículo de número 9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E no versículo 10, e são também 7 reis. É importante.
a gente analisar aqui. São também 7 reis. 5 já caíram, segundo o versículo, e um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, é importante a gente analisar isto aqui. As 7 cabeças são também 7 reis. É importante a gente saber que, como o anjo está dizendo que as 7 cabeças são 7 reis, então nós podemos afirmar que a besta vai ser um homem, não é um sistema. A besta vai ser um homem, um rei que vai comandar um reino. E o anjo também coloca, são 7 reis, dos quais 5 já caíram. É importante esse detalhe para a compreensão. 5 já caíram. Quando caíram? Antes do Império Romano. E quais foram os impérios que caíram antes do Império Romano? Os 5 últimos: Egito, em seguida Assíria, depois Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia. São os 5 impérios que caíram, cada um com os seus reis, fundadores. Então, depois dos 5, o que diz o texto? 5 já caíram e um já é. Quem é esse império que era na época desta profecia? O Império Romano. Então, já vemos revelados aqui os 6 reis, que são das 7 cabeças que o anjo revelou, que o anjo explicou. Então, falta apenas um. E o anjo diz, e o outro ainda não é vindo, ou seja, o outro não estaria perto de vir. Um indicativo de que a 6ª cabeça, que era Roma, ainda iria durar um certo tempo, né? Um bom tempo, vamos dizer assim. E quando vier, durará um pouco de tempo. Então, o sétimo rei, ou a 7ª cabeça, viria depois de Roma e duraria um pouco de tempo. Então, quem seria esse 7º império? A gente precisa compreender o seguinte, que na profecia bíblica, essas 7 cabeças, elas eram cabeças que surgiam em sequência. Ou seja, a primeira cabeça foi o Egito. Aí então o Egito caiu e veio a 2ª cabeça, a Assíria. A Assíria caiu e aí surgiu a 3ª cabeça, a Babilônia. A Babilônia também caiu e imediatamente surgiu a 4ª cabeça, a Pérsia. A Pérsia caiu e aí surgiu a 5ª cabeça, a Grécia. A Grécia caiu, surgiu então a 6ª cabeça, que foi Roma. Roma também caiu, então a 7ª cabeça, ou o 7º rei, deveria surgir depois de Roma. Então vamos agora pedir o auxílio da história. A história nos revelou. Roma foi um império que foi dividido entre ocidental e oriental. O Império Romano do Ocidente caiu primeiro e caiu por conta das invasões bárbaras. Mas nessa ponta ocidental não surgiu nenhum império. Surgiu o quê? Um aglomerado de nações que hoje formam a Europa. Mas no Império Romano Oriental surgiu a 7ª cabeça. Ora, o Império Romano Oriental, ele se reconfigurou e deu à luz ao Império Bizantino, que era um império romano e, ao mesmo tempo, cristão. Mas depois veio o 7º império, a 7ª cabeça, que foi justamente o Império Turco-Otomano.
Otomano, um império que realmente chegou a dominar toda aquela região do antigo Império Romano. Então, a sétima cabeça que o anjo está falando, com o auxílio da história, nós podemos identificar que realmente foi o Império Turco-Otomano. Então, esse império foi a última cabeça, a sétima cabeça. Então, a profecia já se completa com ele, segundo a explicação do anjo. Só que o Império Turco-Otomano trouxe para o mundo algo que existe até hoje. O Império Turco-Otomano trouxe a religião abraâmica conhecida como islamismo. E o islamismo foi difundido durante os 600 anos de história do Império Turco-Otomano. O islamismo chegou na Europa, depois ele foi para o Oriente Médio, do Oriente Médio também chegou até a Ásia, da Ásia também chegou ao norte da África. Enfim, o islamismo chegou a todas as regiões do Império Turco-Otomano. Essa religião, o islamismo, é como uma liga que está unindo todos os países árabes que são muçulmanos, né? O islamismo, essa religião, ela chegou a unir todos os países que são adversários de Israel. Podemos observar isto na geopolítica atual. E nós também temos a confirmação da história. Basta você ver como surgiu o Islã, que já surgiu no século VII depois de Cristo. E com o Império Turco-Otomano, o Islã foi difundido para toda essa região que eu mencionei. Em seguida, nós vamos ver na Bíblia, aqui no versículo de número 11, o anjo ainda vai revelar para João, explicando para João um outro detalhe acerca da besta. A besta, que era e já não é ela também o oitavo e é dos 7, e vai à perdição. Ou seja, precisamos elucidar isso aqui. Quando o anjo está explicando para João que a besta é o oitavo o quê? O oitavo rei. O oitavo rei de onde? O oitavo rei dessa última cabeça. Porque essa última cabeça, ela teve uma pausa. A história nos faz entender isto. Quando nós observamos a profecia bíblica, Apocalipse capítulo 13, nós vemos a referência de que essa besta, ela teve uma das suas cabeças ferida de morte. Apocalipse 13 e 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isso está se alinhando com o que diz em Apocalipse 17, e o versículo de número 10 e 11. Observe que a sétima cabeça, pela história e pela Bíblia, foi o Império Turco-Otomano. Mas o Império Otomano, e podemos dizer, entre aspas, o Império Islâmico, ele foi ferido. Ele foi ferido com uma chaga mortal, mas ele não acabou. A expressão foi ferido indica uma ferida aberta, uma chaga aberta, muito forte, mas não indica morte. Apocalipse 13, versículo 3, não está indicando morte, e sim um ferimento profundo, mas esse
ferimento, ele vai ser fechado, vai ser curado. E então o que diz aqui, o que diz o texto sagrado e também a geopolítica, né? A história passada e a geopolítica que está sendo construída agora. Está dizendo o seguinte, que, de fato, historicamente, nós podemos afirmar, basta você ver a história do Império Turco Otomano, como foi que ele caiu, como foi que ele perdeu hegemonia. Nós tivemos em 1914 até 1918, nós tivemos o primeiro conflito mundial. E esse primeiro conflito mundial redundou na queda do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, vamos usar a expressão, esse Império Islâmico, ele se reduziu somente ao país que nós conhecemos hoje como Turquia, ou seja, recebeu um golpe mortal, mas nem a Turquia morreu, porque está aí e é um país muito poderoso ali da região, né, do Oriente Médio, é um país que faz parte da OTAN, é um país que se comunica bem tanto com o Ocidente quanto também com os países da parte oriental do nosso planeta. Então, não acabou com a Turquia, como também não acabou principalmente com o islamismo. O islamismo não morreu, pelo contrário. O islamismo é justamente o que está mantendo o Império Islâmico vivo, ou seja, foi ferido por conta do primeiro conflito mundial, mas continua vivo e se expandindo. Então, o Império Turco Otomano foi ferido na cabeça, mas o corpo está vivo. E a chaga mortal da cabeça está sendo restaurada pela força do Islã. Então, vejamos, o Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo, é a segunda religião maior do planeta. Nós temos o cristianismo, que ainda é a primeira religião em termos de número de fiéis. Em seguida, vem o Islã, já chegando, já alcançando quase o mesmo número. Então, nós temos 3 religiões do mundo que são as mais importantes. E todas elas são religiões abraâmicas. Nós temos aí o judaísmo, que se origina com o patriarca Abraão. Depois nós temos o cristianismo, que é um segmento, é a continuidade, né? É um segmento do judaísmo que se originou ali com Cristo, mas que de Cristo para trás se liga a Abraão. E nós temos o islamismo, que foi uma religião que, apesar de ter nascido no 7º século depois de Cristo, mas se liga a Abraão por meio do seu filho Ismael. E é a religião do povo árabe, e essa religião é a que mais cresce no mundo. Deixa eu dizer para você aqui, na última década, segundo a história, a última década que passou foi a década onde o islamismo mais cresceu no mundo. A religião que mais cresceu na última década foi o islamismo. Então, é uma religião que está se expandindo para todo mundo. Então, vejamos, o que o anjo diz, que a besta, que era e já não é ela também o 8º rei, e é dos 7, ou seja, não vai se levantar outro império. O que vai acontecer é uma extensão
uma extensão do sétimo império. Aqui o anjo diz, ela é o oitavo, mas é dos 7, ou seja, não vai haver uma oitava cabeça. As 7 cabeças são estas, e a 7ª cabeça é o Império Muçulmano. A geopolítica que nós estamos vendo hoje está nos mostrando que as nações muçulmanas, elas já têm uma liga, elas formaram uma liga chamada de Liga Árabe. E também, agora, recentemente, por conta do ataque de Israel ao Catar, as nações muçulmanas se reuniram e conversaram e proporam criar uma liga, vamos dizer assim, uma aliança semelhante à OTAN para responder, para se defender de ataques de Israel ou, quem sabe, norte-americano. Então, o que impede do Islã, já que é a maior religião ali no Oriente Médio e também a segunda maior do mundo, e já que os países árabes estão unidos por meio de uma Liga Árabe e até já estão conversando em apoio militar umas às outras, o que é que impede de o Islã se organizar e reviver o Império Turco-Otomano? Ou, partindo de qualquer nação que não seja a Turquia, podendo ser o Irã, podendo ser a Arábia Saudita, mas o que a geopolítica está nos mostrando, e isso está se alinhando com o que diz a profecia, as nações islâmicas, elas estão hoje se organizando, se unindo, se aproximando, e com certeza é um fato que nós estamos vendo muito próximo de acontecer. A geopolítica está mostrando isso, que os países muçulmanos, eles vão se unir e vão reviver o império da 7ª cabeça da besta. Ok? Então, presta atenção no que está acontecendo, porque é isso que está se desenhando aos nossos olhos, nos nossos dias. Precisamos ficar atento e ver a evolução desses fatos. No momento, o que nós podemos afirmar pela profecia bíblica e pela geopolítica é que as 7 cabeças da besta já foram reveladas para o mundo. E, de fato, a 7ª cabeça foi ferida com uma chaga mortal, mas que essa chaga mortal vai ser curada. E isso significa que o 7º império, o Império Muçulmano, ele vai ressurgir, já que já existem inúmeras nações muçulmanas e é uma religião que está se expandindo para o mundo todo, inclusive no nosso Brasil. Então, findamos aqui esta exposição, espero ter contribuído para o seu conhecimento da profecia bíblica e também fazer aqui uma filtragem, uma análise da geopolítica, de tudo que envolve a profecia do fim dos tempos. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, se inscreva neste canal, ajude esse canal a crescer, faça parte desta família que se interessa pela profecia bíblica, deixe o seu like, faça seu comentário e vamos para frente, seguindo de olhos abertos, porque o fim está chegando. Deus abençoe, um abraço a todos no nome de Jesus.